Olá, meu nome é Letícia Silviana. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Uso de óleo ozonizado como agente de capeamento por par direto, uma revisão sistemática. Meu orientador, Júlio Catuíde Ueda, co-orientadores Catiele, Márcio e Viridiana Camilotti. Então, dando uma breve introdução sobre o que é a doença cárie. Ela é uma doença que possui múltiplas causas que vai resultar na presença de bactérias na boca, consumo excessivo de açúcar e de má higiene oral. Esses fatores levam um desequilíbrio entre a estrutura mineral do dente e o biofilme, que por sua vez vai provocar a formação da lesão cariosa. Então, o tratamento para essa lesão depende da extensão. Então, em lesões profundas, é importante preservar a vitalidade pulpar e maximizar o sucesso da restauração. E as opções de tratamento que nós temos seria o capeamento pulpar direto, pulpotomia parcial ou completa, pulpectomia e tratamento endodôntico. Então, o capeamento pulpar direto é um tratamento mais conservador, baseado na condição de que um material biologicamente ativo ele é colocado em contato diretamente com a polpa e isso vai acelerar o processo de cicatrização e induzir a formação de uma barreira de tecido mineralizado. Porém, só é induzida quando há uma redução significativa da inflamação e da infecção pulpar. Então, como que seria o mecanismo da ação dos biomateriais? Eles liberam íons de hidroxila e isso faz com que eleve o pH do tecido, causando uma fina camada necrótica entre o tecido pulpar e o agente de capeamento pulpar direto, protegendo as células vitais da polpa do pH alcalino do material e permite que as células pulpares elas realizem um processo de reparação e regeneração. Elas também vão estimular a formação da dentina reparadora por meio de uma liberação de íons que vão promover a precipitação de carbonato de cálcio na área de lesão. Isso induz a diferenciação das células e produção de uma matriz semelhante à pré-dentina, rica em colágeno. Os materiais que é mais utilizado no mercado atualmente são o hidróxido de cálcio e o óxido de zinco e eugenol. Então, falando um pouquinho sobre o óleo ozonizado, que seria um material de capeamento pulpar direto também, ele é um novo adjuvante terapêutico estudado e emergindo como uma terapia não traumática, indolor e não invasiva, que vai aumentar a aceitabilidade do paciente. Sintetiza proteínas que ajudam no crescimento e diferenciação celular e redução da inflamação gerada na exposição da polpa e cicatrização das feridas. O óleo ozonizado ele tem efeitos antihipóxico, biosintéticos e de remineralização da estrutura dentária. Esse presente estudo tem como objetivo analisar por essa revisão de literatura se o uso do óleo ozonizado aplicado como material de capeamento pulpar direto possui vantagens comparadas a outros materiais. Então, para essa revisão sistemática, foram adotadas estratégias de pesquisa que foram adaptadas a cada uma das seguintes bases de dados selecionadas. Todas as buscas foram realizadas até fevereiro de 2024 e foram utilizadas 3 palavras-chave: Ozone, Oil and Pulp, Pulp e Ozone Therapy. A seleção de dados foram feitas em 2 fases. A primeira, os títulos e resumos foram analisados independentemente por revisores, utilizando um software online a fim de identificar os estudos elegíveis. Na segunda fase, os mesmos revisores da primeira procederam à leitura integral dos estudos considerados elegíveis, e quaisquer discrepâncias identificadas entre os estudos foram resolvidas por meio de discussão e consenso, e o quarto revisor foi envolvido para tomar a decisão final, se necessário. Os estudos foram incluídos para análise qualitativa apenas se atendessem aos critérios mínimos de elegibilidade. Então, os revisores realizaram a coleta de dados independentemente e avaliaram estatisticamente quanto à precisão. As principais características coletadas foram estudo clínico, revisão de literatura, desfechos avaliados, principais resultados e conclusões, e os critérios clínicos utilizados foram população, intervenção, comparação, desfecho e o tipo de estudo. Então, foram selecionados 6 artigos para iniciar a varredura e avaliados de acordo com seus títulos e resumos pelo software online Ryan. Os 3 revisores selecionaram 6 dos 6 artigos para serem incluídos na revisão, e 2 entraram em conflito. Então, após uma nova revisão, optaram por excluir 0, totalizando a seleção geral dos artigos, totalizando 6 artigos inclusos. Pela tabela 1, é possível identificar todos os artigos selecionados que foram divididos entre autores, o ano e o título de cada artigo.
Então, após selecionar todos os artigos e tabelá-los, os resultados foram organizados em tabelas que apresentaram a extração de dados de cada artigo, destacando os principais desfechos e como a eficácia do uso de óleo ozonizado como material de capeamento pulpar direto e os riscos de viés identificados em cada estudo. Então, em vermelho, na tabela mostra que tem um alto risco, em amarelo mostra que há algum risco e em verde não possui baixo risco, né? Então, a gente observa que possui 3 artigos com baixo risco e 3 artigos que possuem algum risco. No estudo de Hania e colaboradores, comparou os efeitos curativos do óleo ozon e do hidróxido de cálcio no tecido pulpar. Assim, o óleo ozon promoveu a organização de células odontoblastoides, a ausência de hemorragia, aumento de fibroblastos e vasos sanguíneos dilatados, o que contribuiu para uma remodelação tecidual. Em contraste, o de cal ele apresentou uma cápsula de tecido conjuntivo localizada entre a área de reação inflamatória e os tecidos pulpares normais após 90 dias, sugerindo que o óleo ozon induziu menor grau de irritação à polpa dentária. Esse achado é corroborado por Tricari, em uma revisão de literatura que observou que o óleo ozon induziu menos irritação pulpar, em comparação com o hidróxido de cálcio. Esses achados são consistentes com o estudo de Adriana, que analisou a resposta dos tecidos perirreticulares tratados em uma ou 2 sessões usando óleo ozonizado, ou hidróxido de cálcio, associado ao paramonoclorofenol canforado, com medicação intracanal. Foi concluído que as 2 medicações, quando tratadas em 2 consultas, apresentou tecidos perirreticulares livres de inflamação, ou com inflamação leve, criando um ambiente propício para a formação da barreira tecidual mineralizada. Então, no estudo de Queixa e Sonali, foi analisada a capacidade de difusão de íons tanto do veículo de azeite de oliva quanto o azeite ozonizado. E foi concluído que o azeite ozonizado ele apresentou maior difusão iônica e uma liberação acentuada de íons cálcio e manutenção de alcalinidade após 15 dias. Isso torna indicado para induzir atividade mineralizante e proporcionar um ambiente antimicrobiano ao longo prazo. Isso reforça as conclusões de Tricari, que em uma revisão observaram os efeitos antibacterianos do ozônio. O estudo de Divya Doneri et al. Avaliou o sucesso clínico e radiográfico do óleo ozonizado, combinado com óxido de zinco, pasta antibiótica 3-mix modificada e Vitapex no tratamento de molares descidos. Constatou-se que a água ozonizada e o azeite de oliva possuem a capacidade de aprisionar e liberar oxigênio e ozônio, um sistema de entrega ideal. Então, a interação do ozônio com os óleos resulta na quebra da ligação dupla entre átomos de carbono nas moléculas lipídicas, produzindo compostos oxigenados como hidroperóxidos e poliperóxidos, responsáveis por uma ação antimicrobiana. Então, o óleo ozonizado por óxido de zinco pode ser utilizado com segurança no sucesso como um novo material obturador, contribuindo para a oxigenação dos tecidos e resposta do sistema imunológico. Então, no estudo de Makowiecki, foi comparado a terapia pulpar de vitalidade com a combinação de ozônio e biodentina versus apenas biodentina. Então, concluiu que ambos os tratamentos foram igualmente eficazes e a biodentina foi considerada um material eficaz na terapia pulpar, prevenindo a microinfiltração devido às suas propriedades de vedação. Então, diante do exposto, o uso de água ozonizada ou óleo ozonizado mostra-se promissor devido às suas ações anti-inflamatórias, regenerativas e não tóxicas ao corpo humano. Em casos de exposição pulpar, a técnica de capeamento pulpar direto com a utilização do ozônio é significativamente mais conservadora e confortável para o paciente em comparação com procedimentos mais invasivos. Então, como conclusão desse estudo, o uso de ozônio se mostra muito promissor na ação em gerar um ambiente antimicrobiano, redução da irritação da polpa dentária e da inflamação local. Então, todos esses benefícios são possíveis devido à propriedade de ozônio em ser um material biologicamente ativo, com efeitos antipóxicos, propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, por sintetizar proteínas que ajudam no crescimento e diferenciação celular, redução da inflamação gerada na exposição da polpa e cicatrização de feridas. Desse modo, a utilização do ozônio se mostra como uma técnica promissora para uma conduta mais conservadora. No entanto, durante a pesquisa se encontrou dificuldades na busca de estudos clínicos. Desse modo, mostra a necessidade de novos estudos em vivo para que possam ser avaliados os resultados na prática clínica.
E por fim, gostaria de fazer um agradecimento à Universidade Estadual do Oeste do Paraná e aos professores pelo suporte, bem como a estrutura utilizada para a realização da pesquisa. Muito obrigada!